como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe ou da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém, irmãos? Eu quero falar rapidamente dessa aliança que Deus fez no passado na vida de Abraão. Abraão estava com 86 anos de idade e Ismael já estava com a idade de 13 anos. Faltando um ano para nascer Isaac, Deus traz uma aliança com Abraão, e essa aliança que os judeus carregaram por tantos anos, ela requeria que todo homem, a mulher não tinha parte nessa aliança, porque somente o homem era tocado, a carne do prepúcio do homem que era cortada. Essa aliança requeria sangue, e naquele momento, todo menino de 8 dias de nascido, ele era circuncidado. Poderíamos dizer, para aqueles que não entendem ou não conhecem, uma cirurgia de fimose, para que as pessoas possam entender o que acontecia no corpo daquela criança. E tinha que ter derramamento de sangue. E a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A palavra diz assim, a palavra ensina assim. E quando Deus estabelece essa aliança com Abraão, Deus, ele exige então que todo nascido, que todo estrangeiro, que todo comprado por aquela família deveria de ser circuncidado. E então, depois deste tempo, Abraão, ele já com 99 anos, eu falei 86 nasceu Ismael, perdão, com 99 anos. Então Abraão circuncida a sua carne, assim como seu filho, assim como seus escravos e todos que estavam na casa, um ano antes de Isaac nascer. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos também que antes de Jesus vir, Deus, ele envia um profeta chamado João Batista. E este homem também prepara o caminho para a vinda do Messias. E Deus, naquele momento, ao enviar o seu Filho, ele estabelece uma única aliança conosco, também com derramamento de sangue, também com sacrifício, mas uma única aliança, onde não só os homens, mas também a partir daquele momento, através de Cristo, as mulheres também poderiam participar dela. E então nós vemos uma aliança justa, uma aliança perfeita, em que todos os homens e mulheres são participantes dela também. E eu encontro aqui, ainda em Colossenses capítulo 2, no versículo de número 11, aonde a Bíblia diz: nele também, o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ao Jesus morrer na cruz e deixar para nós também um símbolo de aliança, eu sempre gosto de denominar para as pessoas que participam do nosso discipulado, que quando Cristo ele morre, ele coloca uma aliança nos nossos dedos. Mas nós também precisamos consumar o ato desse casamento, desse relacionamento. E o batismo nos permite selar essa aliança. O batismo nos permite colocar também esse dedo, essa aliança no dedo de Jesus. E é isso que Oswaldo e Aniele estarão fazendo agora nesta manhã. Eles estarão confirmando a sua vida em Cristo. A gente sabe, quando eu era mais novo, eu observava muito que as pessoas diziam: olha, mergulhou na água, ali o teu pecado é apagado, e quando você sair, é como se recebesse uma roupa branca e lá não tivesse mais mancha alguma. E cada pecado que você cometer pode começar a manchá-la, então você tem que cuidar. E eu imaginava que eu entrar nessa água, a nossa cabeça mudava. Achava que saía tipo um Robocop programado. Vamos sair com a cabeça diferente, vamos sair cheio do Espírito Santo, não vamos pecar mais. E na verdade, irmãos, a aliança no dedo de um casal, quando uma pessoa casa, ela também não requer dizer que a pessoa ela é fiel por causa da aliança. Mas aquela aliança diz que aquela pessoa tem um compromisso com alguém. E por isso o batismo ele é um ato público. Porque através do testemunho de vocês, vocês estarão confirmando a aliança que Oswaldo e Aniele
está fazendo a partir desse momento com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Ele já fez uma aliança conosco. E agora, como no altar de uma igreja, o João e o Daniel desceram as águas nesta manhã para poder colocar essa aliança no dedo de Jesus e selar de vez a sua nova vida em Cristo Jesus. O sangue já foi derramado por todos. E se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tomou essa atitude de se batizar, de estar esperando o momento, eu quero que você saiba que o noivo está no altar te esperando, aguardando o momento da noiva subir ao altar e concretizar esse relacionamento de amor, esse ato de fé, para que todos possam saber também que você assumiu a sua aliança, a sua decisão ao lado de Cristo, através do ato do batismo, que significa sepultamento. Ao Oswaldo e Daniele mergulharem nessas águas, simbolicamente como aliança no dedo de um marido e de uma esposa, eles estarão, a sua velha natureza, sendo enterrada, e ao levantarem dessas águas, diante de Deus, a nova natureza em Cristo, gerada pelo Espírito Santo, da simbologia do ato do batismo, estará sendo concretizada para a glória de Deus Pai. Amém? Convidar o João e Daniel. Eu não sei se o Jordão estava tão gelado naquele dia como nessa água. Deixa eu entrar primeiro, aí depois deixa eu entrar. O Oswaldo não, a Vitor Sérgio estourou, né? A água está quente. Tem que ter mais fé. O fogo tem que estar mais forte. Deixa eu só quebrar o dedo. O rabo quente não deu conta. Joga pra lá. Era pra lá no próximo. Gelada. Deixa eu esperar um pouco porque não aperta, né? Olha o bigode melhor, pastor. Depois vira as costas. Não mergulho, melhor. Não, dá pula de ponta aí. Desce devagar, né? Não precisa que o estômago ele, o diafragma sobe, o pulmão ele fecha. Tem isso também? Pô, é cultura. Tô descendo os presbíteros aí pra ajudar, pastor. Figurante! Cadê os presbíteros? O presbítero não vai atuar. O presbítero é chefe. Você sentir que a água lá, Super sério isso. Serve. vai. Eu já tô ficando. Não sei se eu não estou sentindo ou se eu já me acostumado. Bom, eu ia fazer a profissão de fé ali fora, acabei esquecendo. E eu conversei com o João e a Aniele um pouquinho. Eu quero que a Aniele, ela diga para todos vocês o que levou ela a tomar essa decisão com Cristo. Bom, graças a Deus, a minha mãe, uma pessoa muito boa, sempre me ensinou que existe um Deus de poder, um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus fiel. Amém. Mas, infelizmente, pela religião dela, eu não conseguia enxergar esse Deus. Ele podia existir pelo que me falavam, mas eu não sentia ele. E eu creio que Deus, aquelas promessas que estão na Bíblia, tudo aquilo que Ele deixou realmente tem que se cumprir. E por isso eu busquei e continuo buscando a Deus. E quando canta aquela música, eu tenho sede, eu tenho fome, eu sinto que realmente eu sempre senti essa sede e essa fome que é do Senhor Jesus. E eu creio que Ele é o único Senhor e Salvador da minha e da nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos. Você coloca a mão assim. Isso na sua cabeça. Tá bom? Você vira pra lá. Frente pra câmera. Você vai pegar. Aqui, atrás. Mas você, tipo assim, você não pode se levantar. Não vai levantar. Você não é só levantar. Tá bom? Tá, você fica tranquilo. Não, tá muito tranquilo. Hoje não tô sentindo mais nada. Daniele, você crê
que a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus? Eu creio. Você crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem? Eu creio. Pelas tuas palavras e pela tua confissão, como ministro do Evangelho e pela autoridade a mim conferida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou bem embaixo. Segura um pouquinho mais. A língua pra fora, Oswaldo. A língua. Devagar, Oswaldo, e respira. Que o diafragma sobe e o pulmão fecha. Devagar, deixa o estômago tomar café de manhã agora, bem devagarzinho. Respira fundo. O meu pãozinho de queijo. Se alguém é macho, entra aqui, irmão. Você vai ter que bater no meu Irmãos, antes da profissão de fé, Oswaldo, a pastora Rosa ontem pregou e eu falei pra ele que o que é de casa não se corre atrás. E a pastora Vera ontem falou do batismo do gaúcho lá, que deixou a língua de fora. Vou batizar o Oswaldo 2 vezes hoje. Porque eu fui fazer um tererê ontem e ele pegou meu pé que estava adocicado. E eu falei, Oswaldo, lamentavelmente, tem que batizar você e tua língua. Então agora tá 0 a 0. Amados, momento de alegria. O Oswaldo também é uma pessoa que tem feito a diferença no nosso meio. Tem sido uma bênção, né? A gente no retiro conhece melhor as pessoas. Os irmãos estão bem felizes com a vida do Oswaldo e a presença dele aqui. E eu quero te perguntar, Oswaldo, o que te levou a tomar essa decisão ao lado de Cristo? Então, pastor, como o senhor disse, meu pai e minha mãe são da Assembleia de Deus há alguns anos. E eu fui na igreja com eles na época da minha infância, alguma parte da minha juventude, porque era obrigado a ir, forçava a ir. Depois que eu já fiz meus 18 anos, aí eu já comecei a não frequentar mais a igreja, porque eu já mandava em mim mesmo. E aquilo que a carne oferecia no momento era melhor para mim, meu ponto de vista naquela época. Mas chegou um determinado tempo que eu conheci a Aniele e através dela eu fui para a igreja batista, e lá realmente Jesus começou a mudar a minha vida e eu pude enxergar que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, que eu achava que era bom, realmente não valia nada. O único valor que existia era eu ter Jesus na minha vida. Por isso eu resolvi mudar e aceitei Ele como meu Rei e meu Salvador. Fica o testemunho do Oswaldo, irmãos, principalmente para os nossos jovens, né? O Oswaldo é uma pessoa que tem uma situação de vida boa e usava o dinheiro dele para gastar com os prazeres do mundo. Só que ele não era feliz. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja, que não conhece o mundo, quer conhecer o mundo. E eu pergunto para o Oswaldo, vale a pena ir para o mundo, Oswaldo? Não vale, eu até comentei ontem com o Thiago no quarto, a gente estava comentando sobre algumas coisas do passado, eu testemunhei por aí sobre minha vida, e realmente eu gastei muito dinheiro, fiz muitas coisas que não se convém fazer, e não vale a pena. A única coisa que vale a pena é a gente estar com Jesus realmente, ter Ele como nosso Salvador, porque não existe outro não. E como o senhor disse, tudo isso aí que os jovens muitas vezes querem conhecer o mundo lá fora, que não conhecem, não vale a pena. Se vocês têm a oportunidade de hoje estar na presença de Deus, na presença de Jesus, não queiram conhecer lá fora não. Porque lá fora o mundo só tem a oferecer para a carne. E automaticamente a gente cedendo aos desejos da carne, nós vamos morrer espiritualmente. E aí é só Jesus sendo misericórdia. Amém. Amém. Então, testemunho de uma conversão genuína e verdadeira, né? Amém. Oswaldo, você crê que a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem? Ok. Você vai pegar uma merda para dentro, né, tá? Pela palavra que foi a mim conferida como ministro do Evangelho e pela autoridade que a mim foi dada através do ministério de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus, irmãos.
Vou aproveitar a presença da pastora Rosa. Ela vai descer das águas também?